Antes de começar, eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. Só por alguns minutos. Tira a armadura. Larga o escudo. Desliga o modo automático que você ligou para sobreviver. Esse vídeo não é para te fazer forte. Esse vídeo é para te dar permissão de ser fraca. Pelo menos por agora. Pelo menos aqui. Porque eu sei. Eu sei que você já não aguenta mais fingir que tá tudo bem. Teve uma época em que você era só uma menina. Uma menina que acreditava em tudo. Que ria alto, que sonhava acordada. Que achava que o mundo era um lugar seguro. Mas a vida chegou cedo demais. E chegou sem pedir licença. Talvez tenha sido a ausência de um pai. Aquele lugar vazio na mesa. A cadeira que ninguém sentava. Ou pior, ele estava ali, mas era como se não estivesse. Presente no corpo, ausente na alma. Nunca um elogio. Nunca um abraço. Nunca um filha, eu tenho orgulho de você. E você cresceu procurando nos outros o que ele nunca te deu. Talvez tenha sido uma mãe que também estava quebrada. Que não sabia amar porque nunca foi amada. Que repetiu com você o que fizeram com ela. Não por maldade, mas por não conhecer outro caminho. E a menina que deveria ter sido protegida, aprendeu a se proteger sozinha. A menina que deveria ter sido abraçada, aprendeu a se abraçar no silêncio do quarto, debaixo do cobertor, chorando baixinho para ninguém ouvir. Você não perdeu a infância de uma vez. Ela foi tirada aos poucos. Um grito ali. Uma decepção aqui, uma promessa quebrada acolá. E quando você percebeu, a menina já tinha ido embora. E no lugar dela ficou uma mulher. Uma mulher que não teve tempo de ser criança. Uma mulher que aprendeu a engolir o choro. Uma mulher que aprendeu que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Uma mulher que decidiu, lá no fundo, sem nem perceber: eu nunca mais vou depender de ninguém. Eu nunca mais vou ser ferida assim. E você cumpriu essa promessa. Cumpriu com a alma, com o corpo, com cada célula do seu ser. Mas a que preço, mulher? A que preço? Aí um dia alguém apareceu. E você pensou: talvez dessa vez seja diferente. Ele disse que te amava. E você, que estava tão carente de amor, acreditou. Porque quando a gente nunca recebeu o suficiente, qualquer migalha parece um banquete. Ele te abraçou, e você sentiu que finalmente tinha um lar. Ele te olhou nos olhos, e você pensou que finalmente era vista. Ele te prometeu o mundo, e você entregou a alma. Mas aos poucos, o conto de fadas virou pesadelo. Primeiro foram as palavras, pequenas, disfarçadas. Você tá exagerando. Ninguém vai te querer assim. Você tem sorte de ter alguém como eu. E você duvidou de si mesma, porque ele falava com tanta convicção que você achou que o problema era você. Depois vieram os gritos, os ciúmes, o controle, o isolamento. Ele afastou você de quem te amava. Te fez acreditar que o mundo era perigoso, que só ele podia te proteger, que sem ele, você não era nada. E você ficou, não porque era burra, não porque era fraca, mas porque aquilo de alguma forma era familiar. A dor que ele te dava era parecida com a dor que você já conhecia. O desprezo dele se parecia com o desprezo que você já tinha sentido antes. A rejeição dele ecoava uma rejeição antiga. E sem perceber, você confundiu sofrimento com amor. Porque foi isso que te ensinaram, que amar é aguentar, que amar é esperar a pessoa mudar, que amar é dar mais uma chance, e mais uma, e mais uma, até que um dia você se olhou no espelho e não se reconheceu. Os olhos estavam apagados. O sorriso tinha desaparecido. Aquela mulher ali não era você. Era a sombra do que alguém fez de você. E doeu. Doeu como nunca tinha doído. Porque não era só a dor dele.
Era a dor acumulada de uma vida inteira. De tudo que engoliram por você. De tudo que calaram por você. De tudo que fingiram que não existia. E naquele espelho, você viu a menina. A mesma menina lá de trás. Com os mesmos olhos assustados. Pedindo a mesma coisa que sempre pediu. Alguém, por favor, cuida de mim. Você quebrou. Mas não foi daquele jeito que aparece nos filmes. Não teve cena dramática. Não teve plateia. Você quebrou em silêncio. No meio do expediente. No trânsito. Voltando para casa. Na fila do mercado. No banho, com a água escondendo as lágrimas. Na madrugada, olhando para o teto, sentindo um vazio que não tem nome. Você quebrou por dentro, enquanto segurava tudo por fora. As pessoas olhavam para você e diziam: "Nossa, como ela é forte! Ela dá conta de tudo. Essa mulher é de ferro." E você sorria, porque era isso que esperavam de você. Porque você aprendeu que mostrar dor é incomodar, que chorar é ser fraca, que pedir ajuda é ser um peso. E seguia. Acordava, trabalhava, cuidava, resolvia, pagava, limpava, cozinhava, educava, organizava, sustentava. E ninguém perguntava: "E você? Quem cuida de você?" Porque o mundo acha que mulher forte não precisa de cuidado, que mulher guerreira não precisa de descanso, que mulher independente não precisa de colo. Mentira, você sempre precisou. Você só esqueceu que também merecia. Tem feridas que não sangram por fora, que não aparecem em exame nenhum, que nenhum médico diagnostica. São as feridas na alma. A ferida da rejeição. Aquela que fez você acreditar que nunca era suficiente. Que te fez correr atrás de aprovação como se sua vida dependesse disso. Que te fez aceitar migalhas de atenção e chamar de amor. A ferida do abandono. Aquela que te fez ter medo de ficar sozinha. Que te fez segurar relacionamentos mortos. Que te fez engolir desaforo, porque a ideia de ser deixada era pior do que a dor de ficar. A ferida da traição. Aquela que destruiu sua capacidade de confiar. Que te fez dormir de olho aberto. Que te fez duvidar de todo mundo, inclusive de você mesma. A ferida da humilhação. Aquela que te fez ter vergonha de quem você é. Que te fez se esconder. Que te fez se diminuir para caber nos espaços que os outros criaram para você. A ferida da injustiça. Aquela que te fez engolir o grito. Que te fez aceitar o inaceitável. Que te fez silenciar quando deveria ter explodido. Você carregou tudo isso. Por anos, décadas talvez. E sabe o que é mais cruel? Você normalizou. Achou que a dor era parte de ser mulher. Achou que sofrer era parte de amar. Achou que se anular era parte de ser mãe. Achou que aguentar calada era parte de ser forte. Mas não é. Nunca foi. Ninguém te disse que você tinha o direito de chorar, de gritar, de sentir raiva, de dizer não, de ir embora, de começar de novo, de escolher a si mesma. Ninguém te disse que você não precisava salvar ninguém, que não era sua responsabilidade consertar pessoas quebradas. Que você não era pronto-socorro emocional de homem perdido. Ninguém te disse que o amor de verdade não dói, não humilha, não controla, não apaga. Que o amor de verdade não te faz duvidar do seu próprio valor. Ninguém te disse que a sua sensibilidade não é fraqueza. É a coisa mais bonita que existe em você. É o que te faz humana. É o que te faz capaz de olhar nos olhos de alguém e sentir. Ninguém te disse que você não precisa ser perfeita. Que pode errar. Que pode falhar. Que pode não dar conta. E que ainda assim, você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Só que ninguém te disse isso. E quando ninguém te diz, você começa a acreditar no contrário. Mas sabe o que me impressiona em você? Mesmo depois de tudo, você está aqui.
Depois de cada queda, você levantou. Depois de cada traição, você tentou de novo. Depois de cada noite escura, você esperou o sol. Você sobreviveu à sua própria história. E isso não é pouca coisa. Você sobreviveu a mãos que deveriam ter te protegido e te machucaram. A palavras que deveriam ter te construído e te destruíram. A pessoas que deveriam ter ficado e foram embora. Você sobreviveu ao abandono, à solidão, à depressão que ninguém viu, à ansiedade que ninguém entendeu, ao pânico que ninguém levou a sério. Você sobreviveu a si mesma, aos seus próprios pensamentos. Às noites em que a vontade de desistir era maior que a vontade de continuar. E continuou. Com os olhos inchados, com o coração remendado, com a alma cansada. Mas continuou. Isso é um absurdo, mulher. A sua força é um absurdo. Não a força que o mundo vê. Não a força da mulher que não chora. Não a força da mulher que resolve tudo. A força real. A que existe no silêncio. A que pulsa dentro de você quando tudo ao redor diz para desistir. Essa força. Essa é a força mais bonita que existe. Então, eu quero te pedir uma coisa. Uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te pedido. Descansa. Para de carregar o mundo. Para de provar que é forte. Para de fingir que tá tudo bem. Você tem permissão para chorar, para sentir dor, para pedir ajuda, para dizer eu não tô bem, sem medo de julgamento. Você tem permissão para olhar para trás e sentir raiva do que te fizeram, para sentir tristeza pelo que não viveu, para fazer luto pela infância que te roubaram. Você tem permissão para se escolher, para colocar a si mesma em primeiro lugar, sem culpa, sem vergonha, sem medo. E mais do que tudo, você tem permissão para ser amada, de verdade, com respeito, com cuidado, com presença. Você não precisa mais aceitar migalhas. Você não precisa mais implorar por atenção. Você não precisa mais se diminuir para alguém se sentir grande. Você merece o inteiro, o amor inteiro, o respeito inteiro, a paz inteira. E antes de terminar, eu quero falar com ela, com a menina, aquela que ainda tá aí dentro, escondida, assustada, esperando. Ei, pequena. Eu sei que doeu. Eu sei que você esperou por alguém que nunca veio. Eu sei que você se sentiu sozinha, no meio de uma multidão. Eu sei que você achava que a culpa era sua. Mas não era. Nunca foi. Você era só uma criança. Você merecia carinho, merecia proteção, merecia ser criança. E tiraram isso de você. Mas eu quero que você saiba que a mulher que você se tornou, ela tá cuidando de você agora. Ela não vai te abandonar. Ela aprendeu. Ela cresceu. Ela sobreviveu. E agora, ela vai te dar tudo aquilo que ninguém te deu. Amor, colo, segurança, paz. Pode descansar, pequena. Agora eu tô aqui. Mulher, se essa mensagem tocou em alguma ferida sua, não ignore, não engole, não finge que não sentiu. Deixa doer, porque só quando a ferida é tocada, é que ela começa a cicatrizar de verdade. Você não precisa mais sobreviver. Agora, você pode viver. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem um conteúdo novo para te lembrar daquilo que ninguém te disse quando você mais precisava. E deixa nos comentários. O que você diria para a menina que você foi um dia?